Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você, que alegria, estamos aqui para o nosso 47º dia de leitura e estudo da Bíblia em um ano. É isso mesmo, nós estamos aí nesse propósito incrível, lindo, e que alegria que você está aqui, fiel nesse propósito. Então, nós estamos hoje no 47º dia, hoje nós vamos fazer as leituras dos capítulos 9 e 10 de Levítico, 9 e 10 do Evangelho de Mateus e o Provérbios 25. Então vamos fazer a nossa oração inicial para a gente iniciar a leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos, ó Mãezinha, que a senhora possa cuidar de nós nesse dia. E principalmente que essa leitura de hoje possa cair no nosso coração como uma boa semente. Mas que mais do que isso, que o Espírito Santo possa fazer com que a nossa alma, com que o nosso coração seja uma terra boa para receber essa palavra de hoje. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pega aí a sua Bíblia, lembrando que eu estou fazendo aqui o estudo a partir da Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia mais popular, onde a maioria das pessoas possui em casa. É claro que nós temos outras traduções, outras Bíblias que são mais indicadas para o estudo, né? O estudo bíblico. Mas a leitura da Ave Maria, ela nos ajuda a ter uma compreensão mais devocional, ter uma compreensão mais simplificada, né? Mas a gente também, eu tenho um apoio aqui da Bíblia do Peregrino, e você também, eu e minha irmã, Deus abençoe, e você também pode ter aí a sua tradução, que aí também vai auxiliar muito você, tá bom? Então vamos pegar aqui a leitura de Levítico, tá? Pegue aí também na sua Bíblia, Levítico 9 e 10. Hoje, os capítulos de hoje são impressionantemente fortes, então vamos lá, bom dia minha irmã, Deus abençoe seu dia, viu? Então vamos lá pegar em Levítico 9 e 10. No capítulo de ontem, no capítulo 8, a gente viu sobre a consagração dos sacerdotes, estão lembrados? Então agora a gente continua ainda aqui vendo sobre isso, ok? Vamos lá, Levítico capítulo 9, versículo 1. No 8º dia, ou seja, os sacerdotes ficaram 7 dias ali, correto? Ficaram 7 dias dentro do tabernáculo sem poderem sair. Estão lembrados disso? Que Deus ordenou isso para eles. E agora, no 8º dia, ou seja, depois que eles passaram esses 7 dias, vai começar aqui o versículo 1 do capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos com os anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico. Vós os imolareis ao Senhor com uma oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Isso que é importante. Oi, Maria José, Deus abençoe. Estamos no versículo 4 de Levítico, tá bom? Porque o Senhor vos aparecerá hoje. Isso aqui é importante. Eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse: então, eis o que ordena o Senhor. Fazei-o e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo e faz a expiação por ele como o Senhor o ordenou. Arão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado,
Seus filhos apresentaram-lhe o sangue no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins e a pele, que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor. Versículo 13. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Oi, Debia, Deus abençoe. Levou as entranhas, lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar, por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou e o ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação e dela tomou um punhado, que queimou no altar, além do holocausto da manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre o peito e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Versículo 22. Arão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou gritos de júbilo e prostrou-se com o rosto por terra. Lembra que o Senhor disse que ele iria se manifestar nesse dia para eles, né? Então ele se manifestou aqui dessa maneira. Saiu um fogo diante do Senhor que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Capítulo 10, versículo 1. Esse capítulo aqui, ele é bem forte, né? O pecado de Nadab e Abiú. Versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que são os primogênitos de Arão, tomaram cada um seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Arão: era isso que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Arão calou-se. Moisés chamou Misael e Eliafã, filhos de Josiel, tio de Arão, e disse-lhes: vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, que são os outros dois filhos de Arão, tá? Não descubrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais, e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. Versículo 8. O Senhor disse a Arão:
Não beberás vinho e nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrardes na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para os vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro e o impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão, a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Arão: tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo ao Senhor e comei-a sem fermento junto do altar, porque essa é uma coisa santíssima, ou seja, só os sacerdotes podem comer dela. Vós a comereis em um lugar santo, porque essa parte dos sacrifícios feito pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comereis também em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que vos toca a ti e teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas. Além das gorduras que deverão ser queimadas, trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Arão. Por que, disse Moisés, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima foi trazido para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-lo comido em lugar santo, como ordenei. Arão disse-lhe: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria sido agrado ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Então, terminamos aqui os os capítulos 9 e 10 de Levítico. Passemos então para as leituras de Mateus, capítulos 9 e 10. Vamos lá? Mateus, capítulo 9 e 10. Capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ver aqui a cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade, que aqui no caso seria Cafarnaum. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O Senhor levantou-se e seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico,
mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Versículo 14. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tão pouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conservam. Versículo 18. Falava ele ainda, quando apresentou-se um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhes as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão, e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Cegos veem, mudos falam. Agora nós vamos começar versículo 27. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: vede que ninguém o saiba. Mas apenas havia saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Versículo 1 do capítulo 10. Vamos começar o capítulo 10 agora. Versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filho de Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 5.
Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossa palavra quando saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra com que aquela cidade. Versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que deveis dizer. Naquele momento, vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, o seu filho, o filho, se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e o servidor como seu patrão. Se chamaram de Belzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, e nada há de secreto que não venha a se saber. O que vos digo na escuridão, dizei às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 34. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão. Vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Opa, deixa eu ajeitar aqui um negocinho aqui. Isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tenta salvar a sua vida, irá perdê-la.
Aquele que a perder por minha causa irá reencontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Opa, voltou. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, esse é para nós os capítulos 9 e 10 de Mateus. E agora nós vamos para a nossa última leitura de hoje, Provérbios 25. Provérbios 25, versículo 1. Ainda alguns provérbios de Salomão recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar uma coisa. A glória dos reis é esquadrinhá-la. A altura do céu, a profundeza da terra são impenetráveis, bem como os corações dos reis. Tira as escórias de prata e terás um vaso para ourives. Afasta o mal da presença do rei e seu trono se firma na justiça. Não te faças de pretensioso diante do rei, não te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante de um personagem. O que os teus olhos viram e não o descubra com precipitação numa contenda. Pois, no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo, de maneira a não revelar o segredo de outro, para que não sejas repreendido por aquele que ouviu, nem incorras em descrédito irreparável. Versículo 11. Maçãs de ouro sobre prata gravada, tais são as palavras oportunas. Anel de ouro, joia de ouro fino, tal é o sábio que admoesta um ouvido atento. Frescor de neve no tempo da colheita, tal é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele restaura a alma de seu senhor. Nuvens e vento sem chuva, tal é o homem que se gaba, falsamente se dar. Pela paciência o juiz se deixa aplacar. A língua que fala com brandura pode quebrantar ossos. Achastes mel? Como que for suficiente. Se comeres demais, tu vomitarás. Põe raramente o pé na casa do vizinho, enfastiando-te de ti, ele te viria a aborrecer. Clava, espada, flecha penetrante. Tal é o que usa de falso testemunho contra seu próximo. Dente arruinado, pé que resvala. Tal é a confiança de um pérfido no dia da desventura. Tirar a capa num dia de frio, derramar vinagre numa ferida. Isso faz aquele que canta canções a um coração atribulado. Tem o teu inimigo fome, dá-lhe de comer. Tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas ardentes sobre sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva, e a língua detratora anuvia os semblantes. É melhor habitar num canto do terraço do que viver como uma mulher impertinente. Água fresca para uma garganta sedenta, tal é a boa nova vinda da terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado, tal é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel em demasia não é bom. Usa de moderação nas palavras elogiosas. Como uma cidade desmantelada sem muralhas, tal é o homem que não é senhor de si. Então esses são para nós, meus queridos e minhas queridas, a leitura hoje de Provérbios 25. Deixa eu só ver se eu consigo colocar esse celular aqui para carregar. Ele tá dando um sinalzinho aqui de que ele tá descarregando. Deus abençoe vocês que chegaram aí, que foram chegando, eu não pude cumprimentar. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer aqui. Só um minutinho, pessoal.
Pra eu conseguir carregar aqui. Belezinha, belezinha. Fica quietinho aí no celular. Pronto. Deus abençoe, Dri. Saudade de você. Que saudade. Benção, como é que você tá? Deus abençoe você também, ó. Beijo, saudade de todo mundo. Beijo pra todo mundo aí da Sacramento de Amor, viu? Saudade demais, demais, demais. Deus abençoe. Abração, ó. Saudade. Então vamos lá. A gente viu aqui em Levítico uma situação ali, primeiro, eles, depois dos 7 dias que eles passaram ali de consagração, eles foram, então, Deus pediu para eles, através de Moisés, que eles oferecessem 3 sacrifícios. Vocês observaram isso, né? Deus pediu ali para que eles fizessem 3 tipos de sacrifícios diferentes. Um pelo povo, um pelo sacerdote e um para ambos. Né? Eles ofereceram ali... deixa eu pegar aqui o Levítico aqui para a gente fazer um pequeno estudo. Levítico 9. Deixa eu pegar aqui, que eu desmarquei, né? Versículo 9. Isso. Então, eles fizeram ali essas 3 ofertas que o Senhor pediu ali na pessoa de Moisés para que aqueles sacerdotes fizeram. Então, foram 3 ofertas. Uma para o povo, uma para os sacerdotes e uma para todos eles. E o Senhor disse, olha, se prepara todo mundo, porque hoje eu vou me manifestar. Hoje vai haver uma manifestação minha no meio de vós. Então ali a gente vê que eles, e quando isso aconteceu, quando eles foram ali oferecer os sacrifícios, um fogo do Senhor saiu do meio do holocausto e consumiu todo o holocausto. Vendo aquilo tudo, todos se prostraram, todos ficaram temerosos, né, diante daquilo tudo, porque a glória do Senhor estava ali se manifestando. Não era a primeira vez que eles estavam vendo uma manifestação do Senhor, eles já tinham visto isso, né, quando caiu ali maná do deserto, as cordonizas, a questão ali da água que jorrou da pedra, eles já tinham visto o mar que se abriu para eles atravessarem, eles já tinham visto a manifestação de Deus várias vezes, né, a nuvem que os protegia, né, durante todo o percurso que eles estavam ali fazendo, a nuvem que os protegeu dos egípcios, enfim, são inúmeros e inúmeros manifestações que eles tinham visto de Deus. Aquela não era a primeira, né? Sem contar que tem alguns livros, né, que vão contar pra gente que esse povo que caminhava no deserto, os israelitas, tem alguns livros apócrifos, não são, mas é uma tradição, né? É uma tradição judaica, que eles dizem que esse povo que caminhava no deserto, o maná tinha para eles o gosto que eles queriam. Tipo, se eu quisesse que o maná tivesse gosto de churrasco, ia ter gosto de churrasco, né? E as roupas cresciam enquanto eles caminhavam no deserto, né? Porque eles ficaram ali por muito tempo, muitos anos. Então as roupas iam crescendo no corpo deles. Então eles viram mas foram muitas manifestações e muitos milagres do Senhor. Então essa daqui não vamos dizer se era mais uma, não, mas Deus se manifestava constantemente para aquele povo, né? Então, o que nós temos aqui, então, no capítulo 9, é que a apresentação desses primeiros sacrifícios, né? Agora os sacerdotes estavam prontos para trabalhar, estavam prontos para servir ali estavam prontos para servir o tabernáculo, estavam prontos para servir o povo. Então, nós vemos aqui no final do capítulo 9, uma bênção, né? Araão levantou então as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião,
Lembra onde é a tenda de reunião? A tenda de reunião fica dentro ali do átrio. Nós temos o átrio, nós temos a tenda de reunião. Dentro da tenda de reunião nós temos aquela parte ali onde fica o candelabro, fica ali os pães da proposição. E depois nós temos a cortina que separa do Santo dos Santos, onde fica... Oi, Dai! Que saudade de você, minha irmã. Nossa, que alegria que você tá aqui. Saudade, viu? Abração. E nós temos ali o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com o propiciatório, né? Que era a tampa que tinha ali os anjos que foram feitos de ouro. Estão lembrados? Então, ótimo. Então, Arão entraram na tenda de reunião e assim abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostrou-se com face por terra. Também te amo, minha irmã. Deus te abençoe muito. E aí nós vamos para o capítulo 10. O que o capítulo 10 conta para nós? A situação do pecado de Nadab e Abiú. O que acontece com Nadab e Abiú? Eles, aqui, uma coisa que nós precisamos observar em Levítico, que muito mais do que apenas um livro de leis e de direções, nós temos aqui uma máxima. Deus, ele quer obediência, ele não quer apenas sacrifício, ok? Eu quero obediência e não sacrifício. Então, e o que acontece? Deus dá todas essas direções, primeiro, para que aquele povo entenda que aquele lugar que estava sendo construído e instalado no meio deles era santo, porque Deus é santo, 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 santíssimo, ok? Então, na presença de Deus não poderia haver pecado. Então, não é apenas um conjunto de leis. Na verdade, Deus estava treinando, Deus estava ensinando aquele povo a ser santo assim como Deus é santo. E Deus trabalha conosco e ele trabalha por etapas, né? Deus é pedagógico, então Deus vai ensinando aos poucos como as coisas vão acontecer, né? Vai ensinando aos poucos quem ele é. E aqui ele começou pela lei. E nós já vemos lá em Mateus, né, que quando Jesus ele vem até nós, ele vem trazer a plenitude da lei. Ou seja, ele não vem abolir a lei e os profetas, mas ele vem fazer com que ela seja cumprida na sua plenitude, né? Na sua plenitude. Porque a lei, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, a lei havia perdido o seu sabor, né? Como ele disse para nós nos capítulos anteriores que nós já estudamos, se o sal perde o sabor, para que ele serve? Então, naquele tempo, a lei que Moisés havia deixado para aquele povo, ela virou apenas um conjunto de leis onde os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, todos eles usavam aquilo apenas para benefício próprio, ou para humilhar as pessoas, ou apenas para se incharem, ou para ficar se achando aí no meio das praças. Ou seja, aquilo que era para levar o povo a adorar o Senhor, aquilo que era para santificar o povo, perdeu totalmente o seu sentido. Então, quando Jesus vem, ele vem não para abolir a lei e os profetas, mas ele vem para dizer, olha, eu vim para fazer com que essa lei ela seja vivida em plenitude. Então ele vem trazer essa nova, por isso que nós dizemos da boa nova, que é o evangelho. Por isso que Jesus vai dizer, não se pode colocar vinho novo em odre velho, não se pode colocar retalho novo em roupa velha. O que ele está dizendo? O que eu estou trazendo, o que eu estou apresentando para vocês, essa boa nova, o evangelho, ele é algo novo, é a nova aliança, é a boa nova. Por isso que os meus discípulos não jejuam, já estou indo lá para Mateus, né? Por quê? Porque o noivo está com eles, eu estou trazendo a boa nova, é motivo de alegria, agora é tempo deles aproveitarem a minha presença, agora é momento deles estarem me ouvindo, não é tempo agora, enquanto eu estou com eles, de jejum, não é isso.
Eu quero que eles agora me ouçam e me obedeçam, porque eu estou trazendo uma boa nova. É um novo comportamento, é um novo jeito de rezar, é um novo jeito de se comprometer com Deus, é um novo jeito de tratar a Deus. Agora nós vamos tratar a Deus como Pai, porque eu vou restaurar essa aliança com o Pai, né? Então, por isso que Jesus vai dizer, eu não vou, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Ou seja, ele está dizendo que ele está trazendo uma boa nova, eu estou trazendo a boa nova do Evangelho, mas para isso eu preciso que a partir dos meus discípulos haja uma renovação do coração desse povo. E aí ele começa esse trabalho com aqueles mais pobres, com os mais simples, com os pecadores. Por quê? Porque eles estavam mais abertos para receber essa verdade, eles estavam mais dispostos a receber essa boa nova do que os próprios filhos da casa de Deus ali, do que os próprios senhores da lei, fariseus, saduceus, todos eles ali, que eram homens da lei, correto? Então, homens do templo, vamos dizer assim. Então, por isso que Jesus ele começa a causar um certo rebuliço ali, naquele meio, porque ele traz realmente algo muito novo, certo? E aqui nós temos o pecado de Nadab e Abiú, que o que acontece? Esses filhos de Arão, que são os primogênitos de Arão, ou seja, eles queriam dar continuidade. Nadab e Abiú, eles tomam cada um o seu turíbulo, ou seja, hoje a gente usa turíbulo também na liturgia da Santa Missa, aquele, não sei se você sabe, se você não souber, aquele instrumento que o sacerdote ou os acólitos usam para incensar o altar, incensar as imagens, incensar o povo. Aquele instrumento que ele fica ali, né, que ele tem aquela corrente e ele fica ali balançando, onde a gente coloca o incenso, aquilo ali nós chamamos de turíbulo, tá? Então o que os filhos de Arão fizeram? Eles colocaram no seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso. E ofereceram ao Senhor um fogo estranho, ou seja, eles tiveram uma iniciativa, eles fizeram algo que Deus não havia pedido para eles fazerem, eles desobedeceram. Muito provavelmente, eles buscaram esse fogo de alguma outra forma, ou esse incenso, eles o buscaram de alguma outra forma, ou muito provavelmente eles também estavam embriagados, porque depois Moisés vai dar essa orientação aos sacerdotes, por isso que eles não tiveram discernimento, eles não conseguiram discernir que aquele fogo não era santo, não era sagrado, era um fogo estranho. Pode ser que eles usaram ali um incenso estrangeiro, algo de fora, algo que não era consagrado para se apresentar ao Senhor, ou seja, eles desobedeceram. O que acontece com eles? Saiu então um fogo de diante do Senhor que os devorou e morreram na presença do Senhor. Isso já havia sido comunicado aos sacerdotes antes. Eles tinham sido treinados e separados para servir o altar do Senhor, para servir o povo, para servir o tabernáculo de forma santa e obediente. Eles haviam recebido instruções para isso. Ok? Então, diante da desobediência, eles morrem. Vejam a seriedade daqueles homens. Então isso serve também de exemplo para os demais. Então Arão se cala diante daquela situação. Moisés vai dizer, era isso o que o Senhor tinha anunciado quando disse, serei santificado naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado em presença de todo o povo. E Arão calou-se, ou seja, Arão, diante de toda aquela dor, ele não pôde dizer nada, porque realmente ali ele reconhece que seus filhos erraram. Então Moisés orienta que os corpos sejam tirados ali do meio do povo. Eles não puderam nem chorar, né, a morte aí desses meninos, né? Então nós vemos aqui toda uma prescrição depois de Moisés para esses sacerdotes. Ei, Jane, Deus abençoe, que alegria que você está aqui, que honra. E aí nós temos toda uma prescrição aos sacerdotes para que eles não se embriaguem com cerveja nem com vinho. Isso provavelmente indicando que Nadab e Abiú provavelmente estivessem
embriagados. Muito provavelmente pode ter acontecido isso também. E nós vemos aqui no final do capítulo 10 o que Araão disse, né? Araão disse, eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria sido isso agradável ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. Por quê? Porque o Senhor havia ordenado que eles comessem aquele sacrifício pacífico, que era coisa santíssima, então era algo que somente os sacerdotes deveriam comer. O Senhor ordenou que eles comessem aquele sacrifício em lugar santo, e Arão, por excesso de temor ao Senhor, ele não quis comer com medo de desagradar a Deus, né? Então aquilo foi suficiente para Moisés, né? E aí, quando nós vamos aqui para Mateus, né? Lá em Mateus, nós vemos aqui que o Senhor continua realizando vários e vários prodígios e milagres no meio daquele povo, né? Nós vemos aqui no capítulo 9, né? No capítulo 9, nós vemos a cura de um paralítico, e a cura desse paralítico, nós vemos ela sendo narrada nos outros evangelhos sinóticos, né? Esse paralítico que em outros evangelhos vai dizer que eles desceram esse paralítico numa padiola do teto, né? Isso também nós vemos no evangelho. Então nós vemos uma sequência de curas. Mas aqui nós vemos algo diferente que acontece. Nessa primeira cura, aqui vai dizer pra gente o seguinte, ó. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas que estavam ali no meio deles murmuraram entre si: este homem blasfema. Eles falaram ali entre si. E aí Jesus, que prescruta os corações, que prescruta os pensamentos, perguntou: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Então, para que não tenha dúvida, não é isso? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, ele ordena então para aquele paralítico: levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para casa. Então aqui a gente vê que Jesus, ele impressiona o povo daquela época, o povo daquele tempo, porque eles não compreendiam muito bem quem era Jesus, eles estavam confusos de quem era Jesus, e mais do que isso, eles ficavam espantados com a autoridade de Jesus. Jesus dizer: os teus pecados te são perdoados, isso só era feito com uma oferta diante do sacerdote do templo. Então, aqueles escribas que estavam ali, os escribas que eram especialistas nas leis, eles disseram: como assim esse homem está dizendo que esses pecados podem ser perdoados? Para esse pecado desse menino ser perdoado, ele tem que oferecer uma rolinha, um bode, alguma coisa lá no santuário, né? Ele tem que ir lá no templo e oferecer alguma coisa para o pecado desse ser perdoado. Quem que é esse Jesus para falar que o pecado desse homem é perdoado? Então, para que não reste dúvida sobre a autoridade de Jesus, Jesus diz: levanta-te e anda. Mas isso é tão impressionante, porque se a gente se transportar a nós mesmos para aquela época, era algo totalmente assim revolucionário, né? Mas essa palavra é um pouco ruim, né? Mas realmente Jesus estava trazendo algo novo, né? E isso realmente causava um incômodo muito grande, principalmente para os homens da lei daquela época, porque eles se sentiam ameaçados, eles sentiam inveja de Jesus e eles temiam tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles não podiam negar que Jesus tinha autoridade, que Jesus tinha um poder sobrenatural, mas ao mesmo tempo
eles não queriam reconhecer que ali havia, que eles estavam diante do Messias, que eles estavam diante da promessa, que eles estavam diante do maior sinal que Deus poderia enviar para eles. Então eles estavam ali realmente numa contradição interna dentro deles. Mas o orgulho deles era tão grande, tão grande, tão grande, que eles não conseguiam ver aquilo que estava na frente deles, né? Aquilo que estava escancarado. Então depois nós temos aqui a vocação de Mateus, né? Que nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, que foi o próprio Mateus que escreveu, esse cobrador de impostos, né? E então Jesus partindo dali, viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento. E tem uma característica que nós vamos ver ao longo do Evangelho de Mateus, que ele, como por ele ser um cobrador de impostos, muitas das vezes ele vai colocar alguns detalhes sobre essa questão de dinheiro, de imposto, né? A gente vai perceber isso aqui ao longo do Evangelho de Mateus, que ele às vezes dava uma atenção a essa questão, sobre moeda, sobre peso, sobre, enfim, sobre todas essas coisas que fazia parte do ofício dele, né? Então, ele se levantou e o seguiu, né? Imediatamente nós temos aqui esse chamado de Mateus. E aí a gente vai ver que Jesus se senta com pecadores, né? Jesus estava ali à mesa na casa desse homem de Mateus, com numerosos publicanos e pecadores que vieram sentar-se com ele. E aí eles perguntaram para os discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Isso aqui é incrível, porque aí Jesus vai mais uma vez surpreender esse povo dizendo: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Correto? Gente, Jesus dizia isso aqui, naquele tempo, depois dele ter dito para aquele paralítico: os teus pecados são perdoados. E ele diz aqui: eu quero misericórdia e não sacrifício. Gente, isso aqui era algo muito, mas muito corajoso de Jesus dizer. Ele estava realmente instaurando algo totalmente novo, era realmente a boa nova. Ele estava sentado no meio de pecadores, ou seja, para os homens da lei daquela época, Jesus já estava o impuro dos impuros, entende? E isso realmente é algo maravilhoso, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque aqueles que já se acham bons demais e justos, eles não precisam do que eu vim trazer. Se eles já se acham que já por si só eles se bastam, então eu venho para aqueles que estão doentes, aqueles que estão dispostos a receber essa boa nova. Então eles vão questionar Jesus sobre a questão do jejum, e aí a gente já falou sobre isso. Não, se o noivo está no meio deles, não precisam ali de jejuar, mas realmente porque o tempo ali era de se instaurar algo novo. Jesus estava trazendo algo novo, Jesus estava ali apresentando a boa nova. E o tempo dos seus discípulos não era tempo de jejum, era tempo de aproveitar o noivo, era o tempo de ouvir o noivo, de estar atento ao que o noivo tinha a dizer. Aí depois nós temos aqui mais algumas curas. Nós vemos a cura da mulher do fluxo de sangue, nós vemos a ressurreição, né, da filha de... Aqui o Mateus não fala o nome, né, mas nós vemos em outros evangelhos que o nome aqui desse chefe aqui, né, chefe da sinagoga, que prostrou-se diante dele e disse: "Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem impor-lhe as mãos e ela viverá." Então Jesus levantou-se e foi seguindo com seus discípulos, e no meio do caminho, essa mulher do fluxo de sangue, ela é curada, né? E aí, chegando na casa desse chefe da sinagoga, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, ou seja, estava todo mundo triste, ou seja, já tinham ali entendido que essa menina estava morta. Então, tendo saído a multidão, ele tomou a menina pela mão
ela levantou-se. E essa notícia espalhou-se por toda a região. Ou seja, Jesus ali realizou uma ressurreição no meio daquele povo. Então a gente vê também aqui a curas desses cegos, desses mudos. Nós vemos aqui no versículo 35 que Jesus tem compaixão do povo, né? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Ou seja, Jesus estava numa missão incansável. Jesus não parava e os seus discípulos estavam com ele, né? Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Nós temos aqui um povo que, aqueles que eram para ser os seus pastores, os sacerdotes, aqueles que iriam acolher as suas dores, as suas faltas, os seus pecados, e iriam representá-los diante de Deus no templo, esse povo estava abandonado, né? Eles estavam realmente, eram ovelhas sem pastor. Então, subjugados com impostos gigantes, né? Um povo que estava ali abatido, sofredor. Então Jesus se compadece daquele povo, né? Mas ele se compadece porque aquele povo estava como ovelha sem pastor. Imagina a dor do coração de Jesus ao olhar para os seus filhos, para os seus irmãos no Pai, né? Mas para os seus filhos ali, aqueles que ele iria se entregar por eles, aqueles por quem ele havia se encarnado por eles. Então percebe que Jesus sendo Deus, né, nós temos essa união hipostática, que ele é 100% Deus e 100% homem, ele tinha a capacidade de prescrutar os corações. Então ele tinha a capacidade de sentir a dor que aquele povo sentia. Então, ele carregava sobre si as nossas dores. Então imagina a dor que ele sentia ao olhar para aquele povo sofrido. Né? Quando diz aqui que ele moveu-se, né, ficou tomado de compaixão, não é essa compaixão que a gente tem, essa dosinha que a gente tem, não, foi uma verdadeira compaixão, ele realmente sentia a dor que aquele povo sentia, né? Então disse aos seus discípulos: a messe é grande e os operários são poucos, pedi ao Senhor da messe que envie operários para sua messe. Então, diante disso, ele envia os seus discípulos. Ele tinha ali 12, ele tinha escolhido 12, e esse número 12 na Bíblia, na numerologia bíblica, 12 aqui significa a plenitude, nos lembra aqui das 12 tribos de Israel, né? Das 12 tribos que descenderam de Jacó, que agora depois se tornou Israel, e agora também 12 apóstolos, 12 discípulos, né? Discípulos aqui que significa enviados, aqueles que são enviados. Então, Jesus reuniu esses 12 discípulos e conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos, de curar de todo mal, de toda enfermidade. Então, agora, os discípulos também dão vazão, dão também amplitude para a missão de Jesus, né? Então, Jesus envia eles e lhes dá uma porção de orientações, né, de direções, que serve também para nós hoje. E uma das mais importantes que ele dá é que eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, né? E Jesus é muito claro nesse sentido. Não julgueis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Então Jesus, ele é muito sincero, muito verdadeiro com relação ao que ele está fazendo, ao que ele está trazendo e ao que ele está chamando aqueles 12 homens e os outros que viriam depois. Ele foi muito verdadeiro e não mentiu para nenhum de nós com relação ao segmento de Cristo, né? Desde o começo aqui, ele em nenhum momento enganou aqueles homens. Ele disse muito claramente, ele disse para aqueles homens: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes,
mas simples como as pombas, né? Então, aqui existe todas essas orientações, né? De Jesus para esses apóstolos, que nós não vamos aprofundar por causa do tempo e do horário, né? Esse não é tanto o objetivo. Então, eu convido vocês a lerem principalmente Provérbios depois, marcar a passagem, o versículo, na verdade, que mais marcou cada um de vocês, para que você possa ir ruminando ele ao longo do seu dia, né? Pegue aí o capítulo 25 de Provérbios, marque o versículo que mais te marcou, né? Para que você possa fazer disso uma oração para o seu dia, né? Para que isso possa aí te acompanhar durante todo o seu dia. Amém? E seria isso então, ok? Amados, amanhã a gente está de volta, a gente dá aqui continuidade à nossa leitura amanhã, lembrando que o cronograma de leitura tá no link da bio, as outras leituras estão também no link da bio lá no YouTube. Essa semana a gente está fazendo a leitura aqui também no Instagram e também estão aqui no feed para você também acompanhar as leituras aí dessa semana, ok? Então, Deus abençoe. Amanhã a gente está aqui de volta a partir das 9 horas da manhã com a leitura e também a reflexão aqui, um estudo bem breve dos capítulos que a gente está fazendo aí no dia, ok? Então, Deus abençoe muito vocês, obrigado pela companhia de todo mundo que ficou aí firme. A gente está fazendo aí a leitura da Bíblia em um ano. Nós já estamos aí fazendo as leituras de... Obrigada, Fabi, Deus te abençoe. Nós já fizemos as leituras de Gênesis e de Êxodo, tá bom? E você tem todas as leituras e o estudo lá no YouTube, tudo salvo lá, tá? Nós já estamos aí no terceiro livro da Bíblia, que é Levítico, e também começamos aí as leituras também dos evangelhos e também estamos terminando as leituras aí de Provérbios, tá bom? Deus abençoe todo mundo, Deus abençoe muito a vida e o dia de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Que nós possamos permanecer unidos pela intercessão de Nossa Senhora do Equilíbrio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jane, beijo pra você, lindona. Fica com Deus. Tchau, tchau.